Olá! A reforma tributária é debatida na Câmara desde 1999, mas agora o coordenador do grupo de trabalho, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, diz que finalmente sai. E é com ele que eu converso no Palavra Aberta. Deputado, é um prazer tê-lo aqui no programa. Então, novidades sobre a tão aguardada reforma. Sai ou não? Sai, Aline, por uma questão muito simples. Depois de 40 anos de debate, a matéria está madura para ser aprovada. Nós conseguimos alinhar os interesses dos setores econômicos, que defendem a reforma tributária, porque esse atual modelo ele deixou de ser funcional para a economia brasileira, ou seja, tirou a competitividade da economia, ou seja, aumentou o custo de produção. É um modelo que não existe em lugar nenhum mais do ponto de vista das grandes economias. 195 países filiados à ONU, 170 países implementam o imposto do valor agregado, um modelo simplificado, onde você unifica todos os impostos sobre o consumo em um único imposto. Então, esta é a nossa reforma. Nós vamos unificar os 3 impostos do governo federal, PIS, a COFINS e o IPI. Vamos unificar com o ICMS dos estados e o ISS do município. E vamos criar o imposto de valor agregado, no modelo de débito e crédito. Ou seja, hoje um cidadão vai comprar uma mercadoria, um serviço, ele paga imposto em cascata. Em todas as etapas de produção de uma mercadoria, ele vai pagando imposto sobre imposto. Desta forma, ele vai pagar uma única vez, no produto final. Então, nós vamos oferecer ao povo brasileiro serviços e mercadorias mais baratas, ou seja, preços justos. Ou seja, o que acontece hoje? Talvez um cidadão, ao viajar para a Europa, onde o euro vale R$6, ou para os Estados Unidos, onde um dólar vale 5 dólares, R$5, ele compra lá uma mercadoria mais barata que aqui no Brasil. Ou seja, como justificar por que os preços aqui são tão caros? É o nosso sistema tributário, é o custo tributário. Sem falar também que esse modelo criou, de fato, um contencioso, porque termina na justiça. Porque o nosso modelo não é de regra, é de exceções. São 460 mil normas. Então está judicializado um PIB, 9 trilhões, que poderia estar nos cofres dos municípios, dos estados ou da União, transformando em políticas públicas, saúde e educação, estão na justiça. E sem falar do contencioso também tributário, do ponto de vista do gasto tributário. O Brasil entrou numa guerra tributária, numa guerra de incentivos fiscais, e que todos perderam, todos os estados, todos os municípios, inclusive a União. Então esse modelo, ele não permite mais essa política de incentivos fiscais. Por quê? Nós vamos mudar a cobrança, que hoje é da origem, de quem emite a nota, no lugar da produção, para o destino, onde o cidadão mora, onde o cidadão vai consumir aquele produto. Então, na verdade, é uma mudança importante no nosso sistema tributário que vai fazer o Brasil ser mais competitivo. Eu venho acompanhando as suas conversas com os parlamentares, mas como que andam as conversas com governadores e prefeitos? Então, pela primeira vez, há uma disposição colaborativa dos subnacionais, dos estados e dos municípios pela reforma. Porque eles querem um novo pacto federativo, uma nova relação federativa, uma relação de colaboração e não uma relação de competição, porque esse sistema leva a guerras fiscais, ou seja, os incentivos fiscais, um competindo com o outro. E aí todos perderam arrecadação. E as empresas também não podem construir o seu plano de investimentos a partir da melhor logística, onde tem a melhor matéria-prima ou as melhores condições. Tem que olhar para a regra tributária, quem vai dar o maior incentivo. Então isso aumenta também no custo das empresas. Então chegou a hora, você tem disposição colaborativa dos subnacionais, estados e municípios, tem a disposição colaborativa dos setores da economia brasileira e tem o governo, o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, o secretário Bernardo Apim, que é o secretário da reforma tributária, com disposição de priorizar essa matéria como uma matéria estruturante da economia brasileira. Ou seja, esta reforma, ela ganhou uma característica de reforma do Estado brasileiro. Ela não é uma reforma do governo, ela é uma reforma do Estado. Ou seja, uma reforma que vai permitir o Brasil voltar a crescer e gerar empregos para a nossa gente, para o povo brasileiro.
O senhor visitou a sede da OCDE e a OCDE coloca algumas condições na área do meio ambiente, na área de tributos, para que os países façam parte desse grupo de países, digamos assim, mais responsáveis, mais desenvolvidos. Na área dos tributos, qual foi a direção dessa conversa? Então, um dos critérios para o Brasil se consolidar como membro, né, filiado da OCDE é mudar o seu sistema tributário. Né, porque esse sistema tributário brasileiro, ele causa concorrência desleal, vamos dizer assim. Ele não é um modelo justo, né? Porque ele não desonera os investimentos, ele não desonera a exportação, ele dá muitos incentivos fiscais. Então, é importante um novo sistema tributário. Agora, a OCDE, ela trata e tem boas práticas do ponto de vista internacional sobre tributação, não só sobre tributo de consumo, mas renda, patrimônio, imposto sobre pessoa jurídica, mas ela também tem várias experiências positivas na avaliação sobre o melhor método para a educação, para a saúde, para a assistência social, na lógica da ambiental, ou seja, como a própria ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, falou muito bem, a OCDE não é mais um clube de países ricos, é um clube de países que tem as melhores práticas internacionais em diversas políticas, para quê? Para melhorar a vida da nossa gente, do nosso povo. Então, acho que o Brasil está no caminho correto de pleitear a sua filiação à OCDE, mas também de incorporar essas práticas internacionais, que, a fim e a cabo, é para melhorar as políticas públicas, para melhorar o gasto público. Nós precisamos gastar com eficiência, né? Ou seja, é possível utilizando as experiências internacionais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as exceções, porque a reforma tributária, ela afeta toda a sociedade brasileira, inclusive a Zona Franca de Manaus, que é uma zona que já conta com determinados incentivos e é uma das resistências à reforma tributária. Como que anda essa negociação? Então, nós reconhecemos o tamanho do Brasil, a diversidade, essas particularidades. Então é evidente que a Zona Franca de Manaus vai receber um tratamento diferenciado, como também setores da cadeia, setores econômicos que tem cadeia curta, né? Nós também vamos discutir um tratamento diferenciado. Por exemplo, na área da saúde, na área da educação, setor de transporte coletivo, transporte de carga, setores da agroindústria, ou seja, setores de cadeia curta, de fato, talvez nós precisamos tratar de forma diferenciada. Eu defendo, eu pessoalmente, que a gente deveria buscar uma alíquota de equilíbrio para esses setores. Ou seja, a UIVA vai ter uma alíquota de referência, né? Temos aqueles setores que têm imunidade, né, tributária, que ao invés de ser isenção eu defendo a alíquota zero, e a gente deveria buscar uma alíquota de equilíbrio. O Brasil saiu de um sistema tão complexo, que criou tantas distorções, aumentou o custo de produção, prejudicou toda a sociedade brasileira para um sistema de 3 alíquotas, né, uma alíquota padrão, uma alíquota de equilíbrio e uma alíquota de zero, né? Ou seja, seria uma revolução para o nosso sistema tributário. Eu também acredito que nós podemos fazer um sistema tributário muito ousado do século XXI, que é fazer justiça tributária mesmo na tributação indireta sobre o consumo. Como fazer justiça tributária? Fazer que aqueles que ganham mais pagam mais, aqueles que ganham menos pagam menos, usando a devolução do imposto pago para aquelas pessoas, para o cidadão, para o consumidor de menor poder econômico. Nós estamos chamando de cashback do povo. Ou seja, um cidadão, uma mãe solo, negra, com 3 filhos, que ganha R$1.000 de benefício social do Bolsa Família, por exemplo. Não é justo que esta mãe pague o mesmo imposto ao comprar uma cesta básica de uma pessoa que ganha 30, 40, 50 mil reais ou 10 mil reais. Então é possível, de fato, a gente devolver esse imposto. E eu acredito que esse cashback ele pode ser tão importante ou mais ainda importante do que o Bolsa Família que esta mãe está recebendo. Porque não basta você dar o dinheiro para a pessoa mais pobre com a mão esquerda e tomar com a mão direita nos impostos embutidos, impostos indiretos que ela não sabe que está pagando. Então, esta consciência fiscal, essa consciência financeira, esse exercício pleno da cidadania vai fazer que o Brasil promova mudança, inclusive no sistema tributário, que amanhã o cidadão, que é o consumidor que paga mais imposto, pode defender que esse imposto deveria ser cobrado na renda do patrimônio e não no consumo, porque hoje o Brasil cobra metade do seu imposto no consumo. Então eu acredito que
essa devolução do dinheiro pago na compra de um serviço ou de uma mercadoria para as pessoas de baixa renda, na minha opinião, é uma revolução do ponto de vista da consciência e da cidadania. E da transparência, né? Porque o cidadão mais pobre saber que ele está pagando imposto. Porque o cidadão acha que pagar imposto é aquele que paga o imposto de renda, ou imposto descontado no contra-cheque, ou IPVA, ou IPTU. Mas não, o cidadão que paga imposto mesmo é o imposto no consumo. Ele paga embutido sem saber quando que ele está pagando, né? Certo. Deputado Reginaldo Lopes, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta e venha mais vezes para a gente continuar essa conversa. É só convidar, estou à disposição. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes e você pode rever essa entrevista na página da Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.